Olá pessoal, estamos começando uma videoaula aqui falando sobre cultura e civilização. A gente já vem discutindo essa temática, né, sobre cultura, de outra videoaula. A gente viu um pouco sobre cultura e comunicação. E hoje a gente vai ver a relação que há entre a palavra cultura e civilização. Ambos termos bastante discutidos entre os pensamentos sociológicos, entre os pensadores da sociologia, ok? Então vamos lá. Eu coloquei, pessoal, aqui logo de início, algumas frases provocantes que procuram definir ambos os termos, ok? Vamos lá. A primeira frase diz: o homem não nasce humano, ele torna-se humano a partir das relações sociais que lhe são impostas. Em outras palavras, alguns sociólogos definem a cultura ou a civilização como um processo que transforma as pessoas no que definimos como humanos. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos, por exemplo, de atitudes consideradas humanas. A necessidade de autorregular-se, a necessidade de crer em algo superior, a necessidade de conviver harmonicamente. Isso não se nasce com esses atributos, na verdade isso é ensinado. Por exemplo, uma criança ela não nasce achando necessário, vamos dizer, buscar o divino. Porém, a partir da interação, da relação com os pais, lhe é ensinado que é importante rezar, orar, buscar algo que está além de sua existência. Se for, por exemplo, pelas características físicas inerentes da natureza, nós seres humanos resolveríamos tudo na base da força bruta. Aquele mais forte sempre tenderia a se dar melhor em uma discussão. Só que aí a gente traz a civilização justamente para que nem tudo seja resolvido à base da barbárie. Que na verdade as pessoas resolvam, se possível, suas confusões através do diálogo. Então isso é uma característica humana. Você não vai ver outros animais tendo essa interação. Essa questão de resolver no diálogo, essa necessidade de buscar algo maior que ele, ou então até mesmo repassar, perdão pessoal, até mesmo repassar aquilo que sabe para os seus posteriores. Isso é uma característica estritamente humana. Outra frase aqui, pessoal, que eu coloquei, diz assim: a partir da cultura são definidos os conceitos de bem e mal. Justo, injusto, lícito ou ilícito de cada sociedade. Preste atenção aí que eu coloquei de cada sociedade. Por que eu botei de cada sociedade? Porque cada sociedade tem sua própria definição daquilo que deve ser aceito como bom, como bem maior, e o que deve ser considerado mal. Aquilo que é considerado justo ou injusto. Aquilo que é lícito ou ilícito. Deixa eu só citar alguns exemplos. Por exemplo, a sociedade brasileira. A lei diz que devemos ser... por exemplo, que uma pessoa cometer um crime, ela vai, no máximo, responder a 30 anos de prisão e... mesmo a prisão perpétua não existe dentro do nosso sistema carcerário. Já nos Estados Unidos ou outros países, uma pessoa cometer um crime, dependendo da penalidade, ela pode até receber pena de morte. Se roubou, por exemplo, em um país árabe, pode ser cortado-lhe as mãos. Questão do adultério, por exemplo, em alguns países vai levar a chibatadas, apedrejamentos. Então, isso vai de cada cultura. Países, por exemplo, cristãos, observam a maneira de relacionar-se de homens e mulheres perante a lei, procurando igualdade.
de gênero, por exemplo, permitindo que perante a lei eles adquiram um companheiro. Porém, os países islâmicos isso pode aumentar para a percepção de 4 companheiras. A maneira de enxergar a religião, enxergar hábitos alimentícios, maneira de se vestir também são muito diferentes. Isso são aspectos culturais. Se você chegar na África, você vai ver costumes alimentícios de se vestir, enfim, de várias coisas bastante diferentes. Por exemplo, de países latino-americanos ou anglo-saxônicos. Na verdade, cada sociedade tem sua própria cultura. E cultura é basicamente aquilo que define o que deve ser considerado bem, mal, justo, injusto, lícito, ilícito. Ok? E a terceira frase que eu coloquei aqui, pessoal, diz: a civilização faz parte de uma construção histórica. Como eu estava dizendo, o homem não nasce humano, ele torna-se humano. O hábito de ser civilizado, isso é algo construído historicamente. Para você ter uma ideia, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o processo civilizatório, eu vou até indicar, vamos dizer que você conheça as obras desse camarada aqui que está citado aqui, Norbert Elias. Há 2 livros dele que são bastante relevantes em relação aos termos cultura e civilização. O nome dos livros são O Processo Civilizador, parte 1, e O Processo Civilizador, parte 2. Ele discute tanto a origem dos 2 termos, por exemplo, o termo Kultur, que vem do alemão, e o termo civilité, que vem do francês. Ele discute como é que esses termos surgiram e como eles eram aplicados a princípio e como eles foram sendo modificados ao longo do século XIX e XX, que é o período onde ele concentra sua análise. É claro que ele analisa também outros séculos anteriores, mas ele diz que, vamos dizer, no século XIX é quando, teoricamente, esses termos já estão consolidados. Inclusive até por conta de uma questão histórica, de unificação dos países. Se você for observar no século XIX, é quando vai haver um processo de unificação do território italiano e do território alemão, na chamada Primavera dos Povos. Então, esses termos vão fazer bastante relevância nesse momento, para poder afirmar essas sociedades que estavam recém-surgidas. Aí eu coloquei aqui, olha, para Norbert Elias, o termo civilização se trata de consciência que as sociedades ocidentais têm de si mesmo. É isso que eu estava falando, por exemplo, de autoafirmar-se dos seus costumes, das suas tecnologias e dos conhecimentos científicos. Quando ele fala aqui dos costumes, pessoal, ele está falando uma coisa bastante interessante. Nós hoje em dia utilizamos talheres. É um hábito comum. Porém, historicamente, quando você vai analisar, você vai ver que boa parte da história da humanidade as pessoas usavam as mãos, levavam as mãos diretamente à comida. E hoje em dia não. Isso é uma construção histórica. Na verdade, quando as pessoas passam a utilizar os talheres pequenos, grandes, recipientes líquidos grandes, pequenos, criam regras sobre a mesa, na verdade elas estão dando uma mensagem clara de que elas são superiores a outra pessoa, mesmo que não seja de fato, mas a partir da civilização, a partir do regular, vamos dizer, da leitura, dos hábitos, vende-se essa imagem de que aquela determinada civilização ou aqueles determinados indivíduos que habitam uma determinada região são superiores a habitantes de outra. Ok? Isso vai ser bastante propagado, inclusive, durante o período do neocolonialismo, do imperialismo asiático, que a gente vai ver, por exemplo, citado por Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm era um escritor britânico, marxista, e que morreu no ano de 2012. Ele é responsável por criar vários livros, pessoal, tais como A Era das Revoluções, A Era do Capital,
a era, a era dos extremos, entre outros livros também falando sobre cultura e civilização. E o que chama a atenção é que, diferentemente de Norbert Elias, que observa com certa admiração o termo civilização, esse autor define o termo como conjunto de regras e comportamentos de controles para os membros de sua própria sociedade e também para o de outras sociedades. Na verdade, ele diz que o termo cultura ou civilização, mais especificamente, são termos distintos. Ele tem por objetivo não fazer as pessoas compreenderem-se a si mesmo, mas na verdade procura controlar as pessoas, seja de uma sociedade, da própria sociedade, ou seja de outras sociedades. Que nesse caso ele concentra suas análises, por exemplo, no externo. Ele fala, vamos dizer, um pouco sobre a questão da dominação social interna, mas o foco dele é apresentar, vamos dizer, a exploração de outros continentes, tais como África e Ásia, que eram bastante pertinentes em toda a sua obra. Aqui vemos uma imagem, por exemplo, desse imaginário, né, de exploração. Esse general representado na imagem, ele tinha um desejo durante sua vida, que era construir uma ferrovia que ligasse o Egito, próximo ali do mar Mediterrâneo, até a África do Sul. Nunca foi concretizado. Porém, os impactos dentro do continente africano, dos ingleses, alemães, franceses, belgas, entre outras civilizações, ainda hoje são sentidos, principalmente na forma de conflitos, de questões étnicas mal resolvidas, ok? E o que é que tudo isso implica, pessoal, que a gente está discutindo aqui? Em dois termos. O termo etnocentrismo, na verdade o termo cultura e civilização, eles não são colocados de forma inocente. Na verdade, quando eles são discutidos, por exemplo, dependendo da discussão, eles podem levar a algo perigoso, que é o etnocentrismo. O fato de achar que uma civilização, ela se faz mais importante do que outra. Se a gente for observar, a gente tem esse hábito, viu, pessoal? Na verdade, somos muitas vezes induzidos a isso, de olharmos com certa admiração para determinadas civilizações, enquanto outras nós olhamos com desprezo. E o que é que isso pode acarretar? Isso pode acarretar justamente a exploração. Eu coloquei aqui uma imagem, pessoal, da África, que é bastante interessante para mim. Se vocês forem observar, aqui toda a terra que existia aqui na África, ela foi em boa parte carregada para a Europa e para os Estados Unidos, que são consideradas as nações mais ricas. Isso ocorre, pessoal, justamente por conta desse discurso de civilização. Na verdade, o continente africano, ao contrário do que muitos pensam, ele é um continente bastante rico. Na verdade, as maiores jazidas de diamante do planeta, de pedras preciosas, se concentram dentro do continente africano. E, como vocês bem sabem, ele é bastante... As pessoas que vivem lá vivem numa grande miséria. Será que é por falta de recursos? Não. É justamente por conta de uma questão de exploração. Essa exploração também já ocorreu no Brasil. Em boa parte ainda é aceita por parte dos nossos governantes. Eu costumo até brincar, por exemplo, quando eu estou dando aula de história, dizendo assim, que é inadmissível aceitarmos o termo descobrimento. Primeiro porque, quando os europeus chegam aqui, já existiam pessoas habitando o nosso território, já tínhamos uma certa identidade, os índios que habitavam aqui já tinham suas próprias divindades, já existia uma série de regras. E o que é que acontece? Quando o português chega aqui, ele não chega sem saber onde era a terra. Na verdade, outros navegantes já haviam chegado antes. E eles chegam para explorar. Quando eles dizem, olha, descobrimos o Brasil, eles estão dizendo, olha, tudo que existia aqui não serve de nada. Ah, existiam habitantes aqui?
Ah, vamos ignorar. Ah, esses habitantes, eles possuem suas divindades. Eles agora vão ter que aceitar o catolicismo. Ah, esses habitantes têm sua forma de enxergar o mundo. Não, eles agora vão ter que olhar o mundo a partir da nossa narrativa. E se a gente for observar, eles não vão para cá para um diálogo. Na verdade, eles vêm para explorar. Vai ser retirado do pau-brasil. Vai ser levado para onde? Para a Europa. O lucro do pau-brasil, né? Cana-de-açúcar. O lucro da cana-de-açúcar vai para onde? Para a Europa. O ouro que foi encontrado no Brasil, que não era pouco, era cerca de 1/3 de todas as jazidas de ouro do planeta, foi para onde? Para a Europa. E a gente ainda hoje olha com admiração como se eles tivessem contribuído para a nossa civilidade, quando na verdade eles vieram apenas para explorar. Ah, então a gente vai negar a influência portuguesa na nossa cultura? Não, não vamos negar. Porém, devemos deixar um pouco de lado esse olhar de admiração, de achar que, pelo fato de ser europeu, é mais importante do que o indígena, do que o africano. Na verdade, cada etnia, cada grupo étnico que constitui a formação do povo brasileiro tem suas contribuições na alimentação, na maneira de enxergar o mundo, na maneira de lidar com o nosso dia a dia, com o cotidiano. Quando aceitamos que existe uma cultura superior em detrimento de outra, na verdade a gente está, de certa forma, propagando a ideia de que, pelo fato dessas nações, dessas culturas serem consideradas superiores, elas têm o direito de explorar outras que são consideradas inferiores. A segunda imagem que eu trouxe aqui, pessoal, é de Chimamanda Adichie. Chimamanda Adichie é uma escritora nigeriana que ela disse que aprendeu a ler com cerca de 5 anos de idade. E ela disse que na sua infância ela lia sobre crianças brincando na neve, fazendo bonecos de neve, comendo maçãs. Crianças brancas. E o que é que acontece? Isso foi uma narrativa que durante toda a sua infância e adolescência ela foi lendo, foi adquirindo. Ela não via na literatura que lia a presença de crianças negras. Inclusive, ela se achava, pelo fato de existirem pessoas mais escuras na tonalidade da pele que ela se achava até diferente. Aos 18 anos ela se muda para os Estados Unidos. E quando ela chega nos Estados Unidos, ela percebe que ela não era tratada como ela imaginava. Ela se imaginava pertencente a um determinado grupo, o grupo dos brancos, pelo fato de conhecer a cultura branca, mas que os próprios brancos não a consideravam assim. Pelo contrário, agiam de forma racista e excludente. É a partir desse momento que Chimamanda muda a chave e percebe que pouco se conhecia do seu povo, que pouco se falava da África, que na verdade até as nações mais importantes da África muitas vezes não eram encaradas como africanas, a exemplo do Egito. Então ela se propõe a escrever uma nova literatura, agora falando sobre o povo africano. Uma africana falando sobre o povo africano para o mundo. É interessante esse olhar, pessoal, pelo seguinte, há um vídeo que vocês podem encontrar também aqui no YouTube, chamado Perigo da História Única, que ele retrata sobre isso, sobre os perigos de você olhar para os europeus como superiores, ou então para qualquer nação do mundo de forma etnocêntrica. Então é isso, pessoal. Desde já agradeço a atenção de vocês. Espero ter contribuído um pouco para a compreensão, vamos dizer, do termo civilização. Eu sei que isso é uma introdução, que para vocês conhecerem mais a fundo, se faz necessário outras leituras, além dessa videoaula. Mas é isso, eu já dei algumas indicações aí, vocês podem começar por elas, ok? Qualquer dúvida relacionada ao conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo via
WhatsApp, via Instagram, Facebook, Classroom. Vocês podem entrar em contato comigo que a gente dá as devidas orientações, ok? Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos bons estudos.